Bom, vamos falar agora sobre o relatório de máquinas de corrente contínua, observando a partir do controle de velocidade o rendimento de um motor de corrente contínua. Os objetivos dessa prática é observar a partir de um motor CC, executar o controle de velocidade de um motor CC e determinar o rendimento de um motor de corrente contínua. Vamos para a introdução teórica. O motor de corrente contínua, né, é um dispositivo que converte energia elétrica em energia mecânica. O motor de corrente contínua basicamente é composto pelos seguintes elementos: o estator, essa é a parte fixa do motor, né? Ele geralmente contém um ou dois ímãs permanentes que criam um campo magnético constante. Um rotor ou armadura, essa é a parte rotativa do motor. O rotor é composto por várias bobinas de fio condutor. Um comutador, a gente é uma espécie de interruptor rotativo que inverte a direção da corrente elétrica nas bobinas do rotor a cada meia volta, e as escovas, sendo que as escovas são feitas de material condutor e são mantidas contra o comutador por molas. Elas permitem que a corrente elétrica flua do comutador para as bobinas do rotor. Então aqui a gente consegue ver, né, a armadura, né, composta pelas escovas e pelo comutador, o enrolamento de campo, né, que é, no caso aqui tem uns ímãs, né, enfim, do estator, e o motor aqui também a gente consegue ver o campo magnético fixo, né, a armadura, o comutador e as curvas de carbono aqui nessas figuras. Bom, o motor de corrente contínua, né, ele apresenta algumas perdas, né? E dentre essas perdas, nós podemos citar as perdas mecânicas decorrentes do atrito, né, dos mancais, nas escovas e com o próprio ar, rotor e nas pás ventiladores. No motor com rotação constante, as perdas praticamente não dependem da carga. Perdas no ferro, né? Função da esterese magnética e das correntes parasitas. Para a tensão constante e uma rotação também constante, essas perdas podem ser consideradas independentes da carga. Perdas por efeito Joule na armadura, né? O IA ao quadrado RA, sendo RA o conjunto das resistências associadas à armadura, resistência da própria armadura, do conjunto do campo série, se houver, dos polos de comutação, do enrolamento de compensação e das escovas. E perdas por efeito Joule no circuito de excitação, que é o IF ao quadrado e R, sendo RF, né, não só a resistência do campo, mas de todo o circuito. Então aqui a gente consegue ter, né, uma ideia da energia elétrica alimentada o motor, que provoca uma potência mecânica, e dentro disso a gente tem as perdas parasitas dos enrolamentos, a resistência do enrolamento, perdas no cobre, né, que compõem as perdas no cobre, e as perdas no metal do estator derivadas, né, de esterese, enfim, de corrente de Foucault, etc. Agora vamos para as ferramentas e instrumentos utilizados, né? Para essa prática foram utilizados dois multímetros digitais e um amperímetro analógico para poder medir, né, as correntes e as tensões e as resistências também dos enrolamentos. Vamos para a descrição do ensaio. Inicialmente, né, nós fizemos alguns ajustes nos resistores RF, no RFE e no RAE para os seus valores mínimos. Fizemos alguns ajustes também no varivolt para obtermos 220 volts na tensão de alimentação, né, do retificador. Fizemos o desligamento, né, e religamos a alimentação para observarmos a deflexão do amperímetro. Só uma observação, né, que a gente observou uma deflexão de aproximadamente 18 amperes quando a gente fez esse religamento e esse desligamento e esse religamento. Atuamos também nos valores de VT, RFE e RAE, de forma a variar a velocidade do motor CC, e também fizemos ajustes no RFE e no RAE para obter velocidade de 1.800 RPM. E agora, né, para baixo da apresentação, a gente vai ver os resultados desses ensaios. Bom, aqui a gente tem uma foto, né, da placa do motor de corrente contínua, né, de 3,2 amperes nominal, 1.800 RPM, de 500 watts. E aqui a gente tem as fotos das montagens, né? A gente pode ver a disposição aqui dos multímetros digitais, do amperímetro analógico, né? Aqui a gente pode ver onde que eu estou circulando com o mouse também, a ponte retificadora. Aqui o medidor de RPM, né? Para a gente poder fazer a verificação da velocidade. E aqui no canto inferior esquerdo, quando eu estou circulando aqui com o mouse, a gente pode ver as duas resistências que foram utilizadas, né? Para fazer a resistência RAE e RFE. Agora vamos para os resultados. Bom, resultados medidos da variação de velocidade, né? Então foi realizado a variação dos resistores RFE e RAE e foi observada a variação da velocidade do motor. Os dados encontrados podem ser vistos na tabela. Então, né, nós fizemos uma variação também na tensão aqui, né, na tensão VL de alimentação. Nós observamos, né, que quando a gente aumenta a resistência RAE,
da armadura, a gente observou, né, uma queda na velocidade, né? Então, ou seja, a nominal de 1.800 RPM, quando a gente aumentou o RAE, ela caiu para 1.006 RPM, sendo que a tensão de linha, né, de alimentação, digamos assim, ela permaneceu constante, né, de 400 miliamperes, né? E no caso, né, quando a gente fez o aumento, a variação dessa resistência de armadura, a gente observou uma redução, né, na velocidade, da rotação do motor. Bom, agora os resultados medidos, né, para o cálculo do rendimento, né, a gente fez a medida, né, da tensão com a tensão de linha de 220 volts, uma corrente, né, de 470 miliamperes, um IF de 230 miliamperes e o IA, que basicamente, né, a subtração de um pelo outro, de 240 miliamperes. O RA de 7,7 ohms, o RF de 630 ohms, o RAE de 23 ohms, o RFE de 970 ohms. E aqui a gente está, né, descrevendo todos os cálculos que foram realizados para poder fazer a determinação das perdas. Então aqui, né, a gente tem, né, a perda absorvida, que é o VL vezes L, a perda na excitação, que é o RF vezes o IF ao quadrado, a perda no resistor, que é do RAE, que é o RAE vezes IA, a perda na armadura em vazio, que é o RA vezes IA ao quadrado, as perdas mecânicas, né, que é as perdas absorvidas menos as perdas totais, as perdas no resistor RFE, que é o RFE vezes IF ao quadrado, e, né, no caso aqui, as perdas mecânicas que já foram descritas. Então aqui tem todo o racional dos cálculos, né? Então a gente obteve aqui que as perdas na excitação foram de 33,62 watts, as perdas na armadura, uma perda pequena de 0,43 watts, as perdas no resistor RFE de 51,76 e nas watts e nas perdas do resistor RAE de 1,29 watts. Então a gente teve nas perdas de entrada de 102,96 watts, as perdas totais de 87,10 watts, né, que foram, né, calculando isso, a gente tem que as perdas mecânicas são de 15,86 watts. Bom, agora né, foram realizadas simulações, né, de corrente IAL para determinação das perdas, né, considerando a carga no eixo. Então aqui a gente, né, fez nessa coluna carga, a gente tem, né, alguns coeficientes aqui, por exemplo, 0,18, 0,24, alguns as constantes multiplicativas, né, que a gente multiplicou pela corrente nominal IN de 3,2 para a gente simular a carga na ponta do eixo, né, para evitar da gente ter que ficar, né, colocando cargas ali no motor. Foi feito essas adaptações aqui, enfim, a gente pode dizer matemáticas, a gente poder fazer essas simulações, né? Então, as perdas mecânicas e perdas magnéticas não variavam com o aumento, né, da carga, se a velocidade é constante. Então, a gente manteve aqui as perdas, né, de excitação e as perdas mecânicas constantes. E, né, as perdas de excitação não variam, já que F permanece praticamente inalterado e as perdas na resistência RAE e RFE devem ser consideradas. Então a gente realizou, né, essa consideração aqui. Então a gente pode observar que conforme a gente aumenta, né, a carga, né, que a gente pode observar aqui nessa corrente IL, o rendimento, né, do motor ele começa a aumentar, sendo que quando ele passa aqui, né, do 3,2, que é a corrente nominal, ele começa a cair de novo, ou seja, ele chega num pico e depois começa a decrementar. Então aqui foi todo, né, os cálculos que nós fizemos para poder fazer a simulação da carga na ponta do eixo. Bom, e aqui a gente basicamente tem aquela curva da tabela, né, expressa num gráfico, onde a gente consegue ver que conforme a gente aumenta a carga no eixo, né, o rendimento do motor aumenta, sendo que ele chega mais ou menos aqui nesse pico, naquela corrente nominal de 3,2 amperes. Bom, agora a gente vai fazer alguns comentários, né, sobre o rendimento do motor de corrente contínua, sendo que a eficiência de um motor de corrente contínua geralmente aumenta com o aumento da carga até um certo ponto, após o qual a eficiência começa a diminuir, que é o que eu comentei sobre chegar, né, naquele ponto da corrente nominal. A razão para isso é que a eficiência de um motor é a relação entre a saída mecânica potência e a entrada elétrica também potência. Quando o motor de corrente contínua está em operação sem carga,
ele ainda consome uma certa quantidade de energia elétrica para superar as perdas internas, como as perdas do núcleo, perdas nas escovas, perdas por atrito e perdas de ventilação, perdas no cobre e no ferro. No entanto, a saída mecânica é quase zero, pois não há carga, portanto a eficiência é baixa. Quando a carga no motor aumenta, a saída mecânica também aumenta, e se a carga é aumentada até um certo ponto, as perdas internas permanecem relativamente constantes, e assim a maior parte da energia de entrada é convertida em saída mecânica. Isso resulta em uma eficiência mais alta. No entanto, se a carga continuar a aumentar além desse ponto, as perdas internas começarão a aumentar devido ao seu superaquecimento e o aumento da resistência interna do motor. Isso, por sua vez, fará com que a eficiência do motor diminua. Portanto, existe um ponto de carga ótimo na qual a eficiência de um motor CC é maximizada, e geralmente referido como a carga nominal do motor, e é onde o motor é projetado para apitar na maioria das vezes, né? O que a gente comentou, que é basicamente aqui, né, a gente pode observar aqui que ele alcança, né, um rendimento de 88,27, né, por cento na corrente nominal de 3,2 e depois começa a cair. Bom, agora nós vamos, né, para responder algumas perguntas propostas, né, no relatório. Bom, como inverter e controlar a velocidade do motor de corrente contínua? Inverter a direção de rotor e controlar a velocidade do motor de corrente contínua pode ser feito de algumas formas. A inversão da direção de rotação, vamos começar, né, pela inversão da direção de rotação. A direção de rotação de um motor contínuo é determinada pela polaridade da tensão de alimentação. Então, para inverter a direção da rotação, basta inverter a polaridade de tensão de alimentação. Em outras palavras, se você está alimentando o motor aplicando positivo em um terminal e negativo no outro, basta inverter as conexões. Então, para a gente poder inverter, né, a rotação do motor, basta a gente fazer essa inversão, né, de um polo de um polo pelo outro e a gente já inverte a rotação do motor. Agora, para o controle de velocidade, existem várias maneiras de se fazer esse controle. Pode ser feito através do controle de tensão, né? A velocidade do motor é diretamente proporcional à tensão aplicada. Do controle de campo, onde a velocidade do motor também é inversamente proporcional à força do campo magnético do motor. Assim, você pode controlar a velocidade do motor variando a corrente de campo. E um controle PWM, né, que é Pulse Width Modulation. Então, PWM é uma técnica comumente usada para controlar a velocidade do motor de contínuo. Ela funciona alternando rapidamente a tensão de alimentação entre ligado e desligado. Então, essas são algumas formas, né, de você fazer o controle da velocidade de um motor de corrente contínua. Agora vamos para a segunda pergunta. Por que a corrente de partida de um motor CC é elevada e como podemos reduzi-la? Então, a corrente a partir de um motor de corrente contínua é alta porque quando o motor é inicialmente ligado, o rotor, parte giratória do motor, está em repouso e a resistência do movimento é alta, ou seja, a gente tem uma presença da inércia, né? Então, além disso, a força contra-eletromotriz, que é uma tensão induzida que atua em oposição à corrente que a produziu, é zero quando o motor não está girando. Então, como resultado, a única resistência à corrente que flui através do circuito é a resistência da armadura, que, como a gente viu também, né, é uma resistência muito baixa. Portanto, de acordo com a lei de Ohm, a corrente inicial é alta. E existem várias formas de reduzir a corrente a partir do momento de corrente contínua. A gente pode utilizar resistores de partida, então esses dispositivos aumentam a resistência total no circuito quando o motor é inicialmente ligado, limitando assim a corrente de partida. Então depois que o motor atinge uma certa velocidade, os resistores são gradualmente removidos do circuito. Podemos também fazer uma partida suave. Os dispositivos de partida suave controlam a tensão aplicada ao motor durante a partida, aumentando gradualmente até atingir o valor de operação plena. E controle de tensão variável, né? Que é o uso de um variador de frequência ou de um controlador de velocidade eletrônica que permite que a tensão seja aumentada gradualmente, reduzindo a corrente de partida. Então a gente tem a utilização, né, de alguns dos componentes eletroeletrônicos para poder fazer, né, a redução dessa corrente de partida, similar ao que acontece, né, com os motores assíncronos. E agora a última pergunta, né, comente sobre o controle de velocidade em máquinas de corrente contínua. Então, o controle de velocidade é uma parte importante da operação de máquinas de corrente contínua. Existem várias formas de controlar a velocidade do motor CC, cada uma com suas próprias vantagens e desvantagens. Então, a gente vai observar algumas delas aqui. Então a gente pode, né, fazer o controle de tensão de armadura, que a velocidade do motor CC é diretamente proporcional à tensão de armadura. Portanto, variando a tensão da armadura, é possível controlar a velocidade do motor. Isso geralmente é alcançado através do uso de um reostato ou um controlador de velocidade eletrônica, né? Que foi exatamente o que a gente fez no experimento, que a gente tinha, né, um varistor ali, então a gente fez o controle, né, da tensão de alimentação.
O controle de fluxo do campo, né? A velocidade de um motor de corrente contínua também é inversamente proporcional à força do campo magnético do motor. Assim, ao variar a corrente no campo e, portanto, a força do campo, é possível controlar a velocidade do motor. Isso é geralmente realizado através do uso de um rheostat de campo e o controle também, né, como já mencionado, de PWM, né? Então, o controle PWM é uma técnica moderna que é comumente usada para controlar a velocidade do motor de corrente contínua. Ela funciona alternando rapidamente a tensão de alimentação entre ligado e desligado. E também, como a gente viu, né, a gente pode também obter isso através da variação da resistência da armadura. Bom, agora vamos para as conclusões, né? Dentro dos objetivos propostos, quero observar a partir de um motor de corrente contínua. Então a gente observou, né, que na partida, né, devido à baixa resistência da armadura, a corrente partida de um motor de corrente contínua é alta, né? Então a gente também explorou algumas formas ali de se reduzir essa corrente partida. A gente também viu que a execução, né, o controle de velocidade de um motor também de corrente contínua, que a gente viu também se alterando ali as resistências, né, de armadura, né, a gente consegue também fazer o controle de velocidade de um motor de corrente contínua. E também a gente estudou sobre o rendimento de um motor, né, de corrente contínua através, né, da aplicação de carga na ponta do eixo, né? Então a gente viu que conforme a gente coloca mais carga, né, até ele atingir a nominal, o rendimento do motor a gente atinge o pico, né, nesse ponto. Então, né, este é o fim da apresentação, né? Muito obrigado aí pela paciência de todo mundo.